Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. A nossa aula de hoje será sobre números decimais. Você sabe o que são números decimais? Os números decimais são os números não inteiros expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Mas aonde eles estão? Eles estão em todos os lugares ao nosso redor, nas medidas, nos preços. Podemos encontrá-los no supermercado, na padaria, nas embalagens dos produtos. São os números com vírgula. Muitas vezes passam desapercebidos por nós. Mas agora vamos entender um pouquinho a composição desses números? Vamos começar pelos décimos. Imagine esse quadro. Suponhamos que ele seja a parte inteira. É um quadrado, é uma placa, a parte inteira. Uma unidade ou um inteiro. Se dividirmos esse inteiro em 10 partes, teremos 10 pedacinhos iguais, teremos 10 barrinhas. Se considerarmos apenas uma parte dessas 10 que dividimos, teremos então 1/10 do inteiro. O primeiro algarismo à direita da vírgula é chamado de décimo, pois ele indica a 10ª parte ou as 10º partes do inteiro. 1/10 pode ser escrito sobre a forma fracional, é 1 sobre o 10, ou a forma decimal, 0,1. Agora, vamos entender um pouquinho sobre os centésimos. Imaginamos agora a placa como uma unidade ou um inteiro, é esse quadrado aí. Suponhamos que dividimos ele em 100 partes iguais. Um inteiro dividido por 100 partes iguais, teremos 100 quadradinhos da unidade. Se considerarmos apenas um quadradinho, teremos então 1/100º do inteiro. Olha lá. 1/100º do inteiro pode ser representado por forma fracionária, que é 1 sobre o 100, ou forma decimal, 0,01. Fácil até aí? Então, agora vamos para os milésimos. Imaginamos agora o cubão. O cubão será agora a nossa unidade ou nosso inteiro. Se dividirmos esse cubão em 1000 partes, né? Teremos um inteiro dividido por 1000, teremos 1000 unidades, 1000 quadradinhos do mesmo tamanhinho. Se considerarmos apenas um quadradinho desses 1000, teremos então 1/1000 do inteiro. 1/1000 do inteiro pode ser escrito na forma fracionária, 1 sobre 1000, ou na forma decimal, 0,001. Agora, preste atenção nesse número, 423,571. Vamos entender um pouquinho as posições, as ordens desse número. Esse número possui a parte inteira e a parte decimal, ou seja, a parte não inteira.
Essa parte inteira é contada ou escrita e lida também da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, nós temos a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Se esse número continuasse, nós teríamos unidade de milhar, dezena de milhar, centenas de milhares. Aí eu tenho certeza que vocês já estão craques nessa parte inteira. Agora vamos para a parte decimal desse número? A parte decimal é contada da esquerda para a direita. Ou seja, o primeiro número após a vírgula, o mais pertinho da vírgula, ocupa a ordem dos décimos. A próxima ordem é a ordem dos centésimos. E a próxima ordem é a ordem dos milésimos. Então, este número tem parte inteira e parte decimal. Como podemos ler esse número? 423,571. Outra maneira, 423 inteiros, 571 milésimos. Vamos entender e vamos ler mais alguns números decimais? Vejam esse primeiro número, 8,16. Lembrando que a primeira casinha, a primeira ordem é dos décimos e a segunda ordem dos centésimos. Então, como vamos ler esse número? 8 inteiros e 16 centésimos. 3,2. Este número o número decimal está perto da vírgula, apenas uma casinha. Então, ele está na casinha dos décimos. Então, a leitura desse número será 3 inteiros e 2 décimos. 85,162. Temos 3 ordens depois da vírgula, dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Então, este número fica 85 inteiros e 162 milésimos. É fácil, é só olhar a casinha que o número está ocupando, a ordem que ele está ocupando. Lembrando que a primeira ordem depois da vírgula é dos décimos. A segunda casinha após a vírgula é dos centésimos e a terceira casinha após a vírgula é dos milésimos. Bom dia, crianças. Vamos falar hoje sobre os milésimos, né? Que nós já iniciamos falando sobre os números decimais na aula passada. Então, você vai datar aí o seu livro, vai escrever a data de hoje, dia 9/8/2021, tá? Bom, então nós temos aqui 3 figuras. E elas foram divididas em partes do mesmo tamanho. E em cada uma delas foi pintada de verde, tá? A primeira figura ela foi dividida em 10 partes, a letra B ela foi dividida em 100 partes e a letra C em 1000 partes. Então, para começar essa aula de hoje, você vai escrever uma fração para representar a parte pintada de verde em cada figura. Na letra A, como é que vai ficar essa fração? Isso mesmo, 1/10, ou 1/10, né? Por quê? Porque a letra A tem 10 pedaços com apenas um pedacinho pintado. Na letra B vai ficar 1/100, porque é um pedacinho pintado de 100 pedaços. E a letra C, 1 milésimos, porque são um pedacinho pintado de 1000 pedaços. Então, a gente vê aqui que a fração ela pode também representar a parte pintada de verde, né? Ela mostrou a parte pintada de verde. E essa fração ela também pode ser transformada em número decimal. É o que você vê aqui desses quadrinhos aqui que estão de verde, tá? Aqui, aqui e aqui. Você observa aí, né,
que um décimo, se você for colocar ele em número decimal, ele vai ser representado por 0,1, né? Um centésimo, 0,01 e um milésimo é 0,001. Por que, professora? Porque um décimo a gente tem que deixar um algarismo depois da vírgula. Quando é um centésimo, 2 algarismos depois da vírgula. E quando é um milésimo, 3 algarismos após a vírgula, né? Quando eu falo algarismo, eu estou falando de números. Só um minutinho, deixa eu te apagar aqui. Pronto. Aqui na próxima página, a gente tem aqui uma outra imagem, né? Que a gente vai considerar duas figuras dela como um inteiro. Por que aparecem duas figuras como um inteiro? Porque nós temos duas partes pintadas por inteiro. Estou falando dessas figuras aqui. Observem que essas duas aqui estão todas pintadas, então a gente chama ela de um inteiro. E a figura ao lado, a gente vai ver que só tem apenas 6 pedacinhos pintados, ou seja, 6 décimos. Então essa figura ela é representada por 2,6, por conta dos dois inteiros e apenas 6 décimos pintados, tá? Outro exemplo que nós temos aqui são essas duas figuras aqui. Observe que nós temos uma figura pintada por inteiro e essa outra figura aqui nós temos apenas 15 centésimos, ou seja, 15 pedacinhos pintados. Então a gente pode representar ela como 1,15, ou seja, 1 inteiro e 15 décimos. Aqui vai iniciar as nossas atividades. Nós temos aqui um quadro, né, de ordens e classes, em que vocês vão completar com esses números dessas etiquetas que nós temos aqui abaixo, tá? Você vai pegar esses números aqui e vai preencher aqui neste quadro, certo? Então, olha só, pessoal, qual é o segredo? O segredo é você colocar vírgula embaixo de vírgula e ir completando os números, né, sucessivamente aí. Na letra B, você vai escrever por extenso cada número decimal do item anterior. Então, a gente vai ver que no número 1 a gente tem o quê? 37 centésimos, número 2, 5 inteiros e 8 centésimos, número 3, 26 inteiros e 4 centésimos e número 4 nós temos 189 inteiros e 23 centésimos. Continuando a nossa atividade, a segunda questão para a gente escrever o número decimal para representar cada fração decimal a seguir. Então, a gente tem frações, né? Vocês vão olhar o exemplo lá da página 96, onde a gente fez lá frações e números decimais com 10, 100 e 1000. Então, a gente tem frações e você vai representar aí de forma decimal. Lembra que quando eu tenho 10 como meu denominador, né, como a parte de baixo da minha fração, eu vou ter apenas um número depois da vírgula. Quando eu tenho 100, eu vou ter 2 números depois da vírgula. Quando eu tenho 1000, eu vou ter 3 números depois da vírgula, tá? Na terceira questão, a gente tem aí o nosso sistema monetário brasileiro, que a gente vai ver aqui algumas moedas e vamos representar essas moedas em forma de fração e em número decimal. Nós temos as moedas de 5 centavos, 25, 10 centavos e 50 centavos. Então, todos eles vão ficar com o denominador 100, porque nós estamos falando de centavos. Então, você vai resolver 5 centésimos, 25 centésimos, 10 centésimos e 50 centésimos. E vamos colocar ao lado a parte decimal. Por exemplo, 5 centésimos, 0,05, tá? Que é a parte decimal. E assim vocês vão fazer nas outras. Abaixo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar a fração e o número decimal, porém, você precisa conferir quanto tem ao todo nessas moedas aí, certo? Aqui ao lado, vocês vão representar a parte pintada de azul da figura. Da resposta, 2 inteiros e 6 centésimos. Na quinta questão, você vai observar aí a capacidade de um copo, que ele tem de armazenar 1 litro.
né? Então, você vai ver, você vai escrever a mesma coisa, uma fração e um número decimal para representar a quantidade de líquido de cada um deles, certo? Por exemplo, você observa lá no primeiro copo que a gente tem aí 5 risquinhos, né? O copo está ocupado até 5 risquinhos, olha aí, só você conferir aqui, 5 risquinhos. Então, como é que vai ficar essa fração? Vai ficar... Essa fração vai ficar 5 sobre 10, né? Ou 0,5 litros. A sexta questão você não precisa fazer. Essa é a nossa primeira parte da nossa aula de hoje. À tarde eu vou enviar o outro vídeo, tá? Da segunda parte, que a tia tá com pouco tempo para gravar e infelizmente é isso, tá bom? Mas vamos seguindo, com fé em Deus, de dar tudo certo. Vamos seguindo à tarde. Uma beijoca, não esquece de mandar a foto da atividade. Tchau, tchau, gente.